Que mais uma vez Deus possa falar ao nosso coração, abrindo a palavra dele, meditando nela, buscando entender o que Deus tem a nos ensinar quando nós abrimos a sua palavra. E hoje tem um título um pouco diferente dos normalmente, né? Assim, pedra de passagem ou pedra de tropeço? Quer que tem a imagem aí, por favor? Para ter uma ideia do que eu estou falando. Vê se vocês conseguem entender o que a gente está pensando em deixar aqui. Então, nós temos aqui um caminho com pedras colocadas diretamente, né? Mas aqui tem um caminho meio diferente, né? Que pode ser que alguém tropece se andar por aí, né? Então, pedra de passagem seria essa forma mais direta assim, sem problemas. E aqui, com certeza, tropeço pode acontecer. Então, guarda isso aí na memória, que a gente vai, de vez em quando, fazer menção ao longo dos minutos seguintes, né? Aí alguém pode dizer assim, mas que jargão religioso é esse? Na verdade, não é um jargão religioso, porque na própria Bíblia, pelo menos tenho duas passagens aqui que falam a respeito disso. Uma delas é Lucas capítulo 17, 1 e 2 diz: Jesus falou aos discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem eles acontecem. Melhor seria que fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que levar um desses pequeninos a tropeçar. Tomem cuidado. Orientação de Jesus. Eu não sei quanto pesava uma pedra de moinho, mas não era leve, não. Jesus disse que fosse lançado ao mar com a pedra amarrada no pescoço, para não voltar mesmo mais. Fica lá. Palavra de Jesus a respeito disso. E uma outra palavra que está em Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23, onde leio assim: Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, não é jargão religioso, o assunto está aí na Bíblia, né? Falando em pedra de tropeço. Pelo menos essas duas passagens nos mostram isso, né? Tem esse fundamento. E Aurélio, no seu dicionário, define como pedra que serve de escândalo. Ou ainda, traduzindo em outras palavras, pedra que provoca desacordo. E a solução que nós encontramos na Bíblia é que nós nos tornemos pedra de passagem e não de tropeço. Isso é, algo ou alguém sobre quem os outros possam caminhar, e essa disposição para tornar-se pedra de passagem é por causa e pelo amor de Deus que age em nosso coração e em nossas vidas. Não por nossa força, não por nossa vontade, mas porque Deus, cujo grande demonstração de amor nós estamos celebrando esse mês de dezembro, que é a vinda de Cristo ao mundo. Então esse amor desse Deus que nos salvou por meio de Jesus Cristo é que nós nos tornemos pedra de passagem para outras pessoas. Para aqueles que, na sequência nós vamos ver, que precisam de encontrar a solução mais fácil para que possam se desenvolver na vida cristã. Então, estaria o apóstolo Paulo aqui apresentando algo que vai além da segunda milha que Jesus disse? Jesus disse, se alguém te obrigar a andar com ele uma milha, no caso o soldado romano tinha esse direito, de obrigar qualquer pessoa, qualquer transeunte, pega esse pacote aqui e leva até daqui a uma milha, que fica mais ou menos 1 quilômetro. Todo soldado romano tinha digamos assim, essa vantagem ao seu lado, que ele poderia pegar qualquer transeunte lá dos judeus e fazer com que levasse para esse soldado esse pacote, esse sei lá o que fosse, por uma milha, daqui até a distância de uma milha. Então, se alguém te obrigar a andar com ele uma milha, vai com ele 2.
O que aconteceria aí? O que aconteceria na cabeça do soldado romano? Ué, já acabou, o que ele está levando ainda mais adiante? Né? Essa é a história de Jesus, que é o ensino de Jesus. Vá com ele duas, ele vai ficar perturbado, mas vai com ele duas, ou seja, vai além. E parece que Paulo está dizendo aqui que temos que ir até a terceira milha, porque o que Paulo está dizendo é que vai um pouco além disso que Jesus falou. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Nessa sua carta, no capítulo 14 aos Romanos, essa ideia de que o amor cristão vai além da segunda milha. Vamos tentar descobrir isso juntos. No capítulo 14, nós vamos ler os versículos 13 a 23 e até o versículo 5 do capítulo 15. Nós temos uma leitura convocada aí para isso? Está aí, tá aí, né? Pronto, então vamos lá, essa leitura nesse texto, vamos lá? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Estou convencido, sendo completamente persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo. Mas, se alguém considera algo impuro, então para tal pessoa é impuro. Se o seu irmão se entristece por causa do que você come, então você já não está agindo por amor. Não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu por causa da sua comida. Portanto, não deixe aquilo que vocês consideram bom ser difamado. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Portanto, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à palavra e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, o que conta não é o que sabemos. Na primeira parte do capítulo 14, se os irmãos estão lembrados, nós apreciamos isso recentemente. Nós aprendemos que não devemos julgar ou criticar quem quer que seja, qualquer outra pessoa, especialmente os irmãos na fé, e dentre esses, os mais novos na fé, não devemos criticá-los pelo seu procedimento. Entendemos no início desse capítulo que em assuntos discutíveis, que possibilitam mais de uma ideia ou mais de uma opinião, cada cristão é livre para fazer o que acha direito, sempre de acordo com a sua consciência. E nesses assuntos, nenhum cristão deve julgar o outro, pois nenhum de nós julga. Nenhum de nós tem, digamos assim, a capacidade de ser um juiz. Quem julga é Deus. Ele há de julgar a todos. E que está também nesse capítulo 14, versículos 10 e 11, que diz assim esse capítulo. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não cabe a mim, não cabe a você a julgar.
Deus é quem julga. Então, se essa é a base do ensino nesse capítulo 14, que Paulo traz, nesses versículos 14, de 1 a 12. Agora, nessa parte seguinte, que nós lemos agora, parte final desse capítulo, e iniciando também o 15º capítulo, ao 15º capítulo, né? Ele vai fazer com que seus leitores sejam, digamos assim, levados a não ficarem demasiadamente intoxicados com o vinho inebriante da liberdade. Vinho que deixa alguém meio bêbado, com tanta livre. Sou livre, faço o que eu quero e ninguém tem nada com isso. Ele diz, cuidado, não é bem assim. Não é assim que funciona. Paulo então mostra a outra face da moeda. Toda moeda tem dois lados, né? Cara e coroa. A liberdade para seguir nossas próprias convicções há de ser equilibrada pela responsabilidade pessoal de fazer o que é melhor para o irmão da fé. E aí que está a questão. Eu sou pedra de tropeço ou pedra de passagem? Como é que eu estou sendo usado por Deus nessa caminhada aí? Então a questão não é sinto-me livre para fazer aquilo que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Mas sim, deve ser sempre o seguinte: como posso desempenhar a minha responsabilidade de ajudar outros a viver e desenvolver-se na vida cristã? Tenho a responsabilidade de ajudar o outro a crescer. Devemos viver de tal modo que não venhamos a servir de tropeço para o nosso irmão. Isso inclui a enfadonha e velha discussão entre os comedores de carne e os veganos, que na primeira parte do capítulo Paulo aponta. Paulo parece que, ao que tudo indica, entregaria o grupo raiz, se viesse aqui para a igreja, né? Porque ele se classificaria aí como comedor de carne, sem dúvida nenhuma, né? Mas agora ele diz, então, inesperadamente, uma coisa que parece uma contrassenso. Ele diz assim, embora sejamos livres para comer carne, se a nossa consciência assim o permite, não podemos deixar de levar em conta aquele cuja consciência se ofende com esse procedimento. Parece que dá uma guinada naquilo que ele vinha falando na primeira parte do capítulo. Eu estou livre para fazer o que eu quiser, mas tem que considerar o outro. E essa é a questão. Como podemos nós trazer isso para os dias atuais? Porque nós não temos muito problema nessa área, né? Acho que hoje não tem muito problema de carne sacrificada aos ídolos que está no açougue. Não creio que isso aconteça, né? Os veganos, sim, de quando em quando encontramos. Não sei se tinha algum no almoço hoje, acho que não, né? Não tinha nenhum aqui conosco hoje. Então, problemas descritos aqui na carta, capítulo 14 de Romanos, mas que não tem muito a ver com os dias de hoje, no nosso caso. Então, nós não temos problema, né? Mas há um grande número de práticas por aí que os procedimentos que existem, entre os quais há divergências muito grandes. E aí talvez nós tenhamos algo semelhante ao que Paulo está discutindo nesse capítulo. Ver ou não ver TV, ir ou não ir ao cinema, usar esse ou aquele tipo de roupa, sapato. Qual é o tipo que devemos fazer? Alguns dos moldes, algumas da moda que está sendo usada em algum lugar, em alguma área, alguma região, melhor dizendo, é criticado em outra região ou não aceito em outra região. Então, esse tipo de problema nós temos. Com certeza nós temos. Mas isso precisamos levar em conta. Claro que precisamos levar em conta isso.
Mas há um princípio que é global, e esse se enquadra em qualquer lugar, para qualquer cidadão, em qualquer parte do mundo, que é o seguinte: esse princípio que Paulo está analisando nesses últimos capítulos da carta de Paulo aos Romanos, que é o amor mútuo. E por conta desse amor mútuo, ou por causa dele, é que eu tenho que abrir mão da minha liberdade, do meu conceito. Quantas e quantas vezes isso deve acontecer. Versículo 15, Paulo deixa bem claro: se teu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo no amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. É direta essa palavra. Eu não tenho o direito de escandalizar o outro. Mas deixa eu só falar uma questão aí sobre o escândalo. Eu posso escandalizar alguém sem saber. Pode acontecer. O que para mim não tem problema algum, mas para o outro tem, mas eu não sei se para o outro tem. A partir do momento que eu sei que para o outro tal procedimento é escandaloso, eu não posso mais fazê-lo na presença dele. Esse direito eu não tenho. Entendeu? Pode ser que eu escandalize alguém, com certeza isso pode acontecer, sem saber. Sem saber que o outro se escandalizaria com o meu procedimento. Mas quando eu sei, agora eu tenho o dever de não fazer para não escandalizar o outro. Essa é a diferença. E essa palavra de Paulo aqui é dura. Por causa de sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Alguém por quem Cristo morreu vir a se perder é muito duro, não é mesmo? Mas parece que Paulo não deixa escapatória. Embora nosso ponto de vista seja perfeitamente válido, provavelmente temos que perder a batalha pensando em ganhar a guerra. Abrir mão da minha liberdade para que eu possa ganhar o outro ou ajudar o outro na construção da sua vida. Então, nesses capítulos finais, 14 e 15, Paulo acentua várias maneiras o desafio do serviço cristão. Glorificar a Deus não é algo que nós devemos fazer sem uma consciência. Nós não estamos glorificando a nós mesmos, né? Porque o nosso trabalho, nossa ação toda que temos que desenvolver é visando glorificar a Deus. Então, a fim de glorificar a Deus, não raro temos que deixar a satisfação das nossas preferências pessoais em benefício do corpo de Cristo. É fácil? Nem sempre. Mas é isso que Paulo diz aqui nesse texto. Corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Não destrua a obra de Deus por causa de um pedaço de carne, diz o apóstolo Paulo. Ou por causa, no caso, trazendo para os nossos dias, como já disse que não tem muito problema com essa situação, mas pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, participar disso, daquilo, em termos até de prática de alguns esportes, ou ir a algumas arenas onde se pratica o esporte, para alguns é totalmente impossível, para outros não tem problema nenhum. Então, como é que eu vou agir se eu sei que o outro se escandaliza com isso? Vou continuar indo? Ou então, vestir aquela roupa chique, que pode parecer até esquisita, porque foi lançada ontem lá em Paris e eu já estou vestindo hoje aqui. Então ninguém conhece, aí fica meio esquisito, né? O que você acha, Fernando? Daria para... Não, né? Então, provavelmente não haja nada de errado nisso em si. Volta com essa calma. Não há nada de errado nisso em si, em fazer isso ou aquilo. O erro está em fazer ou levar o outro a se escandalizar. Mas o que eu tenho a ver com a vida do outro? Tem, porque é seu irmão na fé. Você precisa ajudá-lo a passar livremente e não ser pedra de tropeço na vida dele.
Toca de novo a imagem aí, por favor. Então, eu tenho que ter condições de fazer com que o meu irmão passe tranquilamente por uma passagem tranquila e não ser pedra de tropeço na vida do irmão. Essa é a minha responsabilidade. Eu posso estar livre, estou livre. Eu sei o que eu posso fazer diante de Deus, que para mim não tem problema de consciência. Diz Paulo, coma tranquilamente. Mas se o teu irmão se escandalizar, acabou. Acabou ali. É o que ele diz nesse versículo 21. Que eu acho que nós já lemos aí algumas vezes. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. É de quem é a responsabilidade? Minha. É minha. Nas entrelinhas desse texto, nós podemos ler Paulo dizendo que em muitos casos, em muitas situações da vida, da nossa caminhada, o mais importante não é o que ou o quanto nós sabemos. No fundo, o que na verdade interessa e é importante é quanto nós amamos o outro e quanto desejamos ajudar na edificação da vida espiritual do nosso irmão na fé. É isso que, em última análise, está aí nas entrelinhas do que Paulo está dizendo. Talvez então nós venhamos a pensar, tudo isso está muito correto, mas eu não conheço ninguém que me ataque pelas coisas que eu faço ou por causa das ferramentas que eu uso. Portanto, deixa a gente fora desse negócio de pedra de tropeço. Ou será que eu terei que me desfazer do meu laptop só para quem acha que os textos devem ser produzidos numa máquina de datilografia da marca Hamilton? Ou a irmã que acabou de adquirir uma nova panela de pressão elétrica recebe a visita da vizinha que diz: Ei, peraí, não é nisso aí que deve fazer preparar o alimento. É na panela de ferro, aquela que mamãe e vovó sempre usaram para preparar o alimento. Bom, não se trata disso, claro que não se trata disso. Mas há aqui 3 aspectos a considerar. O primeiro aspecto é querer regular a nossa vida para agradar ou satisfazer a todo tabu ou não tabu que eu encontrar na caminhada. Esse seria um caminho rápido, fácil e seguro na busca de um enlouquecimento. Logo ficaríamos, doidinhos. Na melhor das hipóteses, seria esse um árduo caminho religioso nos conduzindo de volta ao legalismo. E é exatamente contra isso que Paulo dedica grande parte da carta que ele escreve aos cristãos lá em Roma. Em segundo lugar, o que ele quer ensinar é que todo cristão deve estar preparado e disposto a fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar o outro, dentro da sua esfera de influência. Mas está pronto para ajudar. Terceiro, Paulo está menos preocupado em não ser pedra de tropeço do que está preocupado em ser pedra de passagem. Significa que estamos ativamente em busca de formas de ajudar os outros a se aproximarem mais e mais de Cristo. Lembra do assunto que nós estudamos no capítulo 13, alguns encontros atrás aqui? Da dívida do amor. Dívida essa que é impagável, impossível de quitar. Então, ser pedra de passagem significa que as pessoas vão pisar na gente. Vão pisar. Está aqui? Passa para cá? Ok, eu sou pedra de passagem. A pessoa vai passar aqui e vai pisar. Será que é agradável pisar na gente?
Será que é bom? Acho que não é nada agradável e nem fascinante. No entanto, convém que a gente olhe para Cristo. E lá no capítulo 15, versículos 3 e 4, lemos: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Não é agradável que alguém venha pisar na gente. Mas será que é agradável ficar pendurado numa cruz como essa aí? Exposto ao escárnio? Há um comentarista que diz que o lugar da crucificação ficava junto ao lixão da cidade. Não sei se tem confirmação isso, mas vamos imaginar que sim. Os críticos passando ali por perto e apontando e acusando, curou a tantos, resolveu a tantos, ressuscitou dos mortos, por que não desce da cruz? Os soldados ao pé da cruz, sorteando as vestes. Quem vai ficar com isso? Quem vai ficar com aquilo? Será que é bom? Mas foi o que Cristo fez. Foi isso que ele fez. Então, talvez pensando nisso, talvez a situação mude um pouco, torne um pouco mais claro para nós. Mas como proceder para nós tornarmos pedra de passagem? Será que nós devemos fazer um levantamento, uma pesquisa de opinião sobre que tipo de programação devemos assistir ou não? Bom, acho que não é necessário fazer isso. Será mais produtivo e vamos alcançar um resultado bastante satisfatório se pensarmos em sermos autênticos, em sermos tolerantes, em sermos compreensivos, em sermos bons ouvintes. 4 coisinhas só. Autênticos, sem falsidade, tolerantes, não irritadiços, compreensivos, entendendo que o outro não chegou ainda no patamar que nós estamos, que ele está caminhando, e bons ouvintes. Ouvintes que tenham a atenção voltada para as necessidades do outro, ouvindo e escutando. Lembra que escutar é diferente de ouvir. Eu posso ouvir uma zoada aqui fora tal, mas não prestei atenção do que é. Ouvi, mas não escutei. Então, ouvir o outro e escutar. O que o outro tem a dizer? O que o outro tem a revelar? Interessante que nós falávamos outro dia que o mês de novembro, que nós vimos aqui uma série de revelações que foram surpresa. Ou seja, nós temos como igreja muito a aprender. Nós vimos coisas aqui que acontecem no corpo de Cristo, que é a igreja Pérola, e nós não sabíamos. Agora nos foram ditas aqui, foram reveladas. Ou será que nós não sabíamos porque nós não escutamos? Então, ajudar o outro é ouvir e escutar o que ele está dizendo. O que ele está precisando revelar. Então, ouvintes que tenham atenção voltada para as necessidades do outro e escutando o que está sendo dito. Não como que ficando atrás da porta para ouvir a conversa, mas prestando muita atenção às necessidades do outro, nas conversações com eles. Em outras palavras, realmente ouvir e escutar o que está sendo dito. Saber ouvir, ser um bom escutador, é uma arte que está se perdendo, se já não se perdeu. Não há mais quem esteja realmente disposto a ouvir e escutar. Nem entre patrão e empregado, nem entre professor e aluno,
nem entre pais e filhos, e nem entre irmãos na igreja. Quando foi a última vez que você ficou falando e não deu oportunidade para outro dizer uma palavra? O outro doido para falar e você não deu oportunidade, porque você ficou falando o tempo todo. Ouvindo com atenção o que outra pessoa tem a dizer e escutando realmente o que ele tem a dizer, nós teremos melhores condições de entender o problema que aflige a sua alma. E para que possamos captar a mensagem completa da outra pessoa, precisamos ouvir e escutar o que ela tem a dizer. Para sermos bons ouvintes, precisamos de uma atitude de empatia e compreensão. Então, é preciso que nós sejamos bons ouvintes. E Salomão estava certo quando ele diz lá em Provérbios 18, 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Estultícia é a mesma coisa que insensatez ou tolice. Foi o que Salomão disse lá no passado. Responder antes de ouvir. Quanta gente já tem resposta antes de ouvir o problema que o outro traz? A resposta já está pronta. Escute primeiro. Ouça o que o outro tem a dizer. E depois responda, depois diga. E ainda, o verdadeiro ouvir é um excelente modo de pôr em prática o que João, na sua primeira carta, versículos 18 do capítulo 3, vai dizer. 1 João 3, 18. Quando ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É tempo de parar de dizer que gostamos das pessoas. Vamos demonstrar que gostamos delas de verdade, mostrando isso por meio da forma como as tratamos. Amar é ter a mesma atitude para com os outros daquela que Cristo teve para conosco. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Versículo 5 do capítulo 15. Amar como Cristo não tem motivação alguma a não ser o bem da outra pessoa. Cristo amou e fez o que fez a nosso favor, ou em nosso favor. O serviço cristão não é atenção automática ao dever, não é uma obrigação legal. O serviço cristão tem o mais elevado dos motivos que é possível de ser mencionado, é glorificar a Deus. Em última análise está aí. E quando o cristão verdadeiramente serve com esse propósito, estende a mão ao seu redor, e esses interesses do amor vão fluir da sua vida de tal forma que ele vai encontrar a quem pode prestar auxílio, a quem pode servir como pedra de passagem, ajudando a crescer, ajudando a desenvolver. E aí nós queremos levar mais uma vez os versículos 5 e 7 do capítulo 5 a 7 do capítulo 15, por gentileza, projete e leia de novo. Nós estamos terminando aqui, só com uma ligeira paráfrase ainda depois. Vamos lá, leitora. Que o Deus paciente e encorajador, que o Deus paciente e encorajador, que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos
e a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. J.B. Phillips é um comentarista da Bíblia. Ele, numa forma de paráfrase, ele traduz esses 3 versículos da seguinte maneira: que o Deus inspirador daquela paciência que cuida paternalmente dos homens vos conceda um espírito de união entre todos os irmãos, e isso por causa da lealdade comum que tendes a Jesus Cristo. Então podereis cantar num só coro, de coração, os louvores de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Abri, pois, os vossos corações uns aos outros, como Cristo vos abriu o seu, e Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe e nos conceda a condição que só Ele pode dar, para que nós sejamos não pedra de tropeço, mas de passagem. Glórias a Deus. Vamos orar juntos, concluindo assim. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua orientação, pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Obrigado pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, que deixou escrito o que nós aqui abordamos nessa noite. Ele escreveu no tempo passado à igreja em Roma, mas fala ao nosso coração nos dias de hoje, passados tantos anos. Obrigado, Deus, porque Tu, através do Teu Santo Espírito, abres nosso entendimento, para que possamos compreender e possamos realmente caminhar sob a Tua luz e orientação, fazendo com que o que a Tua palavra orienta, nós possamos colocar em prática. Que jamais sejamos tropeço para o irmão, seja lá quem for ele, mas sim que possamos ser auxílio, pedra de passagem, para que ele possa avançar, possa ir adiante, possa ser edificado, possa crescer. E assim estaremos juntos, louvando o Teu nome. Abençoa a Tua igreja, ó Deus. A igreja Pérola dos Mares, mas a Tua igreja que está espalhada pela face da terra. Tu possas abençoar cada irmão nosso que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, onde quer que ele esteja, que seja fortalecido na sua fé e que possa dar testemunho dessa fé por onde andar. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.